Pronto, será que tá tudo ok? Deixa eu colocar aqui o tema da live. Ei, Tássio. Boa noite, pessoal. Ei, prima. Ei, Júnior. Tudo bem? Ei, Raquel. Gregório já entrou ali. Deixa eu colocar só o tema da live aqui como fixar o comentário. Oi. Estão conseguindo ver e ouvir bem? Gregório já a participação. Júnior. Ei, pessoal, que bom que tá todo mundo aqui. Ei, Gregs. Ei, tudo bom, Gilze? Pra gente aparecer melhor. Tudo bem? E Tudo aí? bem? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. O pessoal tá chegando aqui. Ah, Eu já fixei aqui pois- o tema da live, né? Atitude de dono. sim, sim, verdade. Tô vendo aí. Tem. Ei, Jennifer. Todo mundo aí, presente. Que a internet nos ajude hoje, né, Gregório? Pois é, que essa Só a internet não internet nos nos ajude. atrapalhe, não é? Que nos Eita, ajude. é um tema Isso, o Veloso muito também está interessante. cumprimentando. Lara Batista. Um abraço aí para todos que estão entrando. É um tema muito bacana, né, Gilze? Então temos que, Sim, pessoal, a internet tem que ajudar hoje. sim. Quarta-feira eu vou fazer uma live com a Elza que não deu. Ficamos meia hora tentando e não deu certo, mas agora hoje vai dar. Sim. Ei, Ah, com Daiane. certeza. Ei, gente. Olha, então assim, vamos nos apresentar, né? Assim, para o público do Gregório que está Sim. chegando, que não me conhece, eu sou Gis Oliveira, sou consultora, trabalho com mentoria, com coach, com treinamentos e palestras. Atendo, né? Já estou há muito tempo aí nessa caminhada. Sou empreendedora também, já tive negócio na área de comércio, hoje trabalho com serviços, né? Atendo clientes aqui na nossa região. Trabalho fortemente com empreendedores e com líderes e trabalho com os temas, né, de planejamento, produtividade, finanças, carreiras, gestão de negócios, principalmente, né? Finanças pessoais, finanças de negócio, gestão de negócios, principalmente. Sou casada, tenho filho, né, Gregório? Isso, é o Gasto com correio vida por inteiro, aí. né? E aí, é basicamente isso, né? As minhas redes sociais, quem tá chegando por Gregório, né? A gente tem Instagram, tem Facebook, LinkedIn, Twitter, tem site, vocês conseguem me achar como Gils Oliveira em vários desses canais. Então, sejam bem-vindos, público Que do legal. Gregório, né? E aí eu queria que o Gregório se apresentasse também, Gregório, para o pessoal que está vindo através da minha Claro. conhecer você e seu trabalho. Ótimo, então, eu sou Gregório Ventura, eu sou Master Coach, sou palestrante, sou consultor de empresas, sou mentor de carreira, mentor de produtividade, já atuo há muito tempo, fui gestor de empresas muito tempo, depois abri minha empresa de treinamentos, palestras, consultorias, tem um treinamento muito conhecido chamado Liderança Coach, que eu já dei para mais de Pioneiro, né? 10. Pioneiro na liderança coach. Pioneiro Gils no Oliveira. coach, na região, né? Obrigado, Gilson. Gosto de escrever, sou escritor, né? Gosto muito de escrever e temos uma parceria com o Gilson há muito tempo. Nós somos colegas de faculdade, fizemos administração e estamos com esse projeto aí que há algum tempo, tanto eu como o Gilson temos estudado, temos trabalhado nesse projeto, que é Atitude de Dono. Já fizemos uma live há cerca de uns 10 dias atrás, que foi muito boa. O pessoal gostou muito. E agora a gente está fazendo essa segunda live, né, Gilson, para falar desse tema assim, tão importante hoje, que faz e vai fazer a diferença das empresas de sucesso hoje, dos funcionários de sucesso hoje, dos empreendedores de sucesso, é de fato esta mentalidade da atitude de dono. Isso, você falou assim, na mentalidade. O que a gente quer agora é contribuir com essa mudança de mentalidade, com essa mudança de chave, né? Com essa mudança de. Ei, Ana da Celebre com Classe tá aí. Bruno, ei, Bruno, Fabiano. O que a Um gente quer abraço, é realmente Fabiano. promover essa mudança de chave, né? Essa mudança de mentalidade, virar essa chavinha do dono da Sim, empresa para que ele construa equipes, e a palavra é construa mesmo, equipes
com a atitude de dono e dos funcionários para que eles se desenvolvam com essa competência de atitude de dono também, para que eles tenham essa condição de assumir essa postura de dono, de proprietário de um negócio, mesmo que ele esteja num negócio de outra pessoa, né? Ei, Carol, pode ir, Gregório. Não, perfeito, Gils. E aí, gente, uma das coisas muito importantes é que a gente tem que compreender é que por que a atitude de dono vai fazer a diferença ou já está fazendo há algum tempo no mercado? Porque, de fato, hoje já não dá mais para o... Está travando o seu, Gregório. Eu não sei se a minha rede vai ser assim. Isso. Ah, tá. Eu não sei se a grande questão que a gente tem que levantar em conta, por exemplo, o empresário hoje, né, ele viveu muito tempo tendo poder na mão, né? Ou seja, ele... Hoje, gente, deixa eu ver se eu fecho meu notebook aqui, se melhora a rede. Tá, o poder tem que estar concentrado, esse processo decisório dentro da empresa, ele precisa ser muito mais dividido, porque muitas vezes o funcionário lá na ponta ele precisa decidir, o funcionário lá na ponta ele precisa decidir para o cliente. Então, assim, essa mentalidade, ei, tudo bem? Estão mandando um oi aqui para mim, olha, essa mentalidade... Gregório, Tânia está dando oi para você. Tânia, um abraço. Então, essa mentalidade, gente, ela precisa virar a chave, igual o Gilson falou, ou seja, não dá mais para a empresa ficar concentrando poder na sua mão, não dá mais para a empresa não treinar o seu funcionário, porque às vezes o dono vira e fala assim, o meu sonho é que os meus colaboradores tenham atitude de dono. Gente, claro que é o sonho de todo mundo é que o colaborador tenha atitude de dono, porém, essa atitude de dono ela é formada a partir da visão do empresário, a partir do ambiente que ele cria. Se você não tem um ambiente que proporcione essa visão de dono, não adianta. Então, por que hoje? Hoje, num mercado que está em mudança constante, então, assim, você não tem umas coisas muito fixas, nem o processo, não dá para fazer grandes burocracias. Então, tanto o funcionário tem que estar aberto a ter uma atitude de dono, entender que a empresa é dele também, tem que ter esse sentimento de pertencimento, eu pertenço a esse lugar. Se você trabalhar num lugar e se você não tiver esse sentimento de pertencimento àquele lugar, você não vai dar o melhor de si. Você não vai ter esse sentimento de pertencimento. Então, Kátia por isso... está entrando aí na live, ó, Gregório. Kátia, Geraldo, né? Um abraço. Da Nobel... né, da L'Occitane. A Kátia foi cliente de Gregório, depois foi cliente minha, depois foi cliente de Gregório, né? A gente divide até os clientes. É verdade. Um abraço, Kátia. Estamos falando aqui de atitude de dono. Então, esse ponto é importante por quê? Porque se a empresa não compreender, se o dono não compreender que ele tem que trazer o funcionário para o seu lado, que ele tem que ter estratégia para isso, né? Então, se ele não tiver uma atitude, se os funcionários não tiverem uma atitude de dono, a empresa ela não vai conseguir, não vai ter esse compromisso total. E não tendo compromisso total, você vai falhar com o cliente, você vai falhar com o seu próprio colaborador. Então, assim, tem que existir uma mentalidade muito forte de mudança, né? Então, essa mentalidade ela tem que ser forte. E olha, Gregório, o que o Alexandre está falando aí, ó? Tem muitos donos que têm atitude de funcionário. Que quer ter um time com atitude de dono. Verdade, gente. Por isso, perfeito, perfeito, Alexandre. Né, da liderança, e essa liderança construir esse ambiente. O que a gente queria dar foco, quando a gente foi pensar nessa segunda live, né, Gregório? A gente ficou pensando, o que é que a gente vai focar? A gente quer fazer várias lives e cada live dá um foco diferente para vocês. E aí, nessa live, a gente queria muito dar esse foco nesse sentido, da responsabilidade dos proprietários, né? Da responsabilidade de quem está à frente do negócio. E aí, Daniel, meu amigo lá do Rio de Janeiro, cineasta. Agora contador também. Dá esse foco, o que o dono pode fazer para que ele construa essa equipe forte, mas que ele também mude a mentalidade dele. Porque de nada adianta ele querer, como o Alexandre falou, ter uma equipe com atitude de dono, ter uma equipe de resultados, se ele está com a cabeça de funcionário, né? Eu acho que nem tem como isso ir para frente, né, Gregório? De forma nenhuma, porque é o que você disse, se ele não tiver
como empreendedor, se ele não tiver uma atitude de dono, não adianta. Só que a atitude de dono dele, ele tem que conseguir criar um ambiente para quê? O ambiente para que prolifere uma empresa que ela tenha valores, que ela tenha uma missão muito forte, que ela tenha uma visão muito boa. E aí que eu queria que a gente começasse, Gregório, fortemente, desculpa te interromper, que a gente começasse a trabalhar, porque a gente citou isso na outra live, a gente não aprofundou, né? Como que a gente faz para disseminar, para que a missão da empresa não seja apenas palavras, né? Palavras ao vento, para que a missão da empresa seja algo claro para a equipe e seja algo introjetado, sabe? Que seja algo realmente que corra na veia da equipe, do próprio dono, né? Do próprio proprietário e da equipe. Porque a gente sabe, a gente já viu isso na prática, que quando a gente possui equipes que estão fortemente amarradas com a missão da empresa, os resultados são mais rápidos, mais fáceis e duradouros, né? Então, assim, e o dono, ele fica com mais liberdade, né? A comunicada perguntando, e se o dono ainda não tem essa missão formada? Aí tem que construir essa missão. Para que a sua empresa existe? Né? O que você está fazendo aqui? Não é só vender carro, não é só vender sapato, não é só vender roupa, não é só vender comida. É algo além disso. Então, fala um pouquinho, Gregório, sobre a construção da missão e como é que eu faço para que essa missão seja realmente assumida pela equipe. Que aí eu vou te completando. A primeira coisa é a mentalidade de quem montou a empresa, de quem fundou a empresa. Ele tem que ter, basicamente, claro, quais são os valores dessa empresa, o que ele está servindo o cliente, o colaborador, e com isso, de fato, ele vai ter o seu retorno, vai ser uma empresa lucrativa, mas ele não pode só pensar no lucro no primeiro lugar. Ele precisa construir essa mentalidade. Agora, o grande problema que eu vejo é que muita gente acha que missão é uma plaquinha bonitinha colocada na empresa, e não é. Né? Aquilo ali faz parte, entendeu? O Ademir da Comunicar Cursos, né? Um grande abraço, meu amigo Ademir, está colocando isso aí para a gente da questão de quando ele não tem a missão formada. Na verdade, ele precisa, dentro dele, entender quais são os valores dele. Exemplo, se ele não encarnar essa missão você precisa enxergar no dono do negócio, você precisa enxergar na atitude dele, na maneira dele de ser. Então, às vezes, nem ele descobriu. Ela tem que ser tão verdadeira que ela tem que transparecer, é isso mesmo, né? Ela tem que transparecer. Ela tem que ser autêntica, né, Gilson? Ela tem que ser autêntica, o que você está falando. Uma coisa importante, quando a gente vai construir um negócio, montar um negócio do zero, né? Seja o tamanho que for desse negócio, quem trabalha com Canvas, né? O Business Canvas, que é aquele quadro de negócio, a gente preenche lá o que você vai entregar para o seu cliente. E quando a gente fala qual é o valor que você entrega para o seu cliente, não é o valor dinheiro, não é o valor produto, né? É o que está por trás disso. Se eu trabalho com joias, eu entrego joias ou eu entrego autoestima, né? Melhoria da autoestima. Eu estou entregando satisfação, eu estou entregando qualidade. O que está por trás disso, né? Então, Daiane falou eu o quê, Dai? O que tá pronto? Porque a Daiane fez comigo o Canvas, né? Daiane viu que é. Então, assim, Daiane é arquiteta, então eu trabalho com arquitetura. O que eu entrego lá? Um projeto? É muito mais que um projeto, né? Então, assim, o que está por trás dessa minha entrega de valor para o cliente? E aí eu consigo entender qual que é o propósito do meu negócio. Para que existe esse meu negócio? Ele não é só para pagar minhas contas, não é só pagar as contas dos meus funcionários. Ele é muito maior. A ideia de ter um negócio, ela pode até passar pela ideia de querer ser só lucro. Pode até ser. Não vai ser duradouro, né? Por quê? Porque você não vai ter um motivo, né? Uma motivação real para manter o seu negócio funcionando. Para passar por todos os perrengues que nós sabemos que o empreendedorismo tem. Então, para conseguir passar por isso, é realmente com uma missão muito forte. E aí, é o que você falou, José, ela tem que ser forte, ela tem que ser vivida, ela tem que ser encarnada, porque daqui a pouco o funcionário também na cabeça dele, ele está ali só para receber a folha de pagamento. Então, se o empresário, o empreendedor não souber passar isso para ele, não é só com palavras, com atitude, com exemplo, o que vai acontecer? O funcionário não vai entender a missão da empresa, o funcionário não vai compreender qual é a missão da empresa, ele não vai ter o sentido de propósito do negócio. Então, ele precisa entender isso, esse é um ponto assim fundamental. Existe uma pesquisa que fala que as empresas mais lucrativas, aquelas que cresceram muito, Gilles, normalmente a cada 5 funcionários, a maioria deles sabe a missão da empresa. Aquelas que não, no máximo 1, 2 sabe a missão da empresa. E não é só decorar. Isso que eu ia falar. Não é só decorar.
é o saber o que que é. Oi, Cláudia. É saber o que que é a missão. Gente, vocês podem perguntar aí também, tá? Tem as perguntinhas aí. A gente dá uns 15 minutos no final. E tem também a caixa de comentários. A gente está lendo os comentários. E não é só saber a missão, né, Gregório? É saber a missão e saber o porquê da missão, né? O que que eu tô fazendo aqui? Para que que esse negócio existe? Né? Para que que essa coisa... Que sentido faz eu dar o meu suor, eu entregar 8 horas do meu dia para esse negócio, né? E basicamente, o empresário precisa descobrir qual é a sua missão, qual é a missão do negócio. Ele precisa, os principais pontos do negócio dele tem que estar claro. Essa mentalidade, essa cultura, ela tem que estar muito clara, porque às vezes não vira cultura, vira todo mundo trabalhando para ter lucro. Por isso que o empresário, às vezes, brasileiro, preocupa muito com o operacional, porque ele não consegue pensar fora do operacional, ele não consegue pensar fora da caixa. Então, esse é um grande desafio. Pera ainda, você, enquanto empreendedor, precisa saber a missão, precisa entender sua missão. A sua missão, ela precisa ser compreendida por todos, ela precisa ser vivenciada pela sua equipe, porque senão você não vai ter aquilo que é mais importante, Gilce, que é o senso de pertencimento. Exatamente. Qualquer pessoa, às vezes nem o dono tem um senso de pertencimento daquele negócio. Eu já vivi situações, Gilson, eu vou te falar para você assim, eu já vivi situações onde que o dono já não tinha mais o senso de pertencimento do negócio. Ele já não tinha mais. Quando isso acontece, a própria equipe perde o senso de pertencimento. E é muito importante, Gregório, o exemplo, né? Quer dizer, não adianta todo o esforço que eu fizer. Primeiro, só falar um oi para a Aline, que eu tô com muita saudade dela. A Aline foi minha professora de dança. Sandro Lobo, que foi meu colega há muito tempo atrás de programação de computadores. E foi meu colega também como professora. E Cristiano, do Sebrae, que era do Sebrae há muito tempo atrás. Você lembra, Gregório, de Cristiano? Lembro, sim, lembro. Claro, um grande abraço para ele. Léo, que é irmão de Letícia, uma amiga e parceira. Gente, um beijo para vocês. É muito importante essa questão que você está falando de pertencimento, porque perde o sentido, né? E você está dizendo, às vezes até o próprio dono, ele não sabe mais por que ele está fazendo o que ele está fazendo. Então, por isso que é importante, Gilson, é ideal, Gilson e Gregório, né? É o ideal que eu tenha essa missão antes de montar um negócio. O ideal é que você tenha a ideia de montar um negócio e já tenha essa questão da missão, né? Do que vai ser isso. Mas isso também pode acontecer depois. Existe uma coisa chamada planejamento estratégico, o Gregório trabalha com isso, né? Se eu não me engano. Eu já trabalhei com isso em algumas empresas. Planejamento estratégico, você vai definir missão, visão, valores, que o Gregório falou, né? Tem muitas coisas. Pode continuar, Gregório. Não, é perfeito, é isso mesmo que você colocou, Gils. E a grande questão, gente, que a missão, ela pode, na verdade, a missão o que é? Veja bem, eu entrei na área, Gils, vou dar meu exemplo aqui, eu entrei na área de treinamentos, de formação. Então, eu tenho uma missão por trás disso. Para mim, é claro que meu papel é ajudar as pessoas a se desenvolverem as organizações, né? Então, assim, toda missão, ela precisa ter isso. Só que a missão, não adianta ela atingir sua cabeça. Ela tem que atingir o meu coração. Tem que ser algo que as pessoas vão se apaixonar por aquilo. Que me mova. Tem que ser algo que me envolva, que eu pertença a esse lugar. Que me faça me mover, que me faça mover. Exatamente. E por que o funcionário muitas vezes não tem atitude de dono? O cara tá lá atendendo, né? Esses dias eu entrei numa empresa, Gils, não vou falar o nome, né? Lógico, a empresa até conhecida. Eu entrei lá na empresa, o caixa tava lá, né? Assim, não sorria, mal-humorado, parece que tava dormindo, parece que tava em outra... Você entendeu? Então ele tá ali, poxa vida, tá um cliente ali, é uma empresa que tem muito cliente a todo momento, então, o que está faltando nele? Está faltando esse senso de dono, essa atitude de dono, esse sorrir para o cliente, aquele cliente é dele também, eu faço parte disso, porque nós vivemos uma época no Brasil, Gils, que havia uma separação muito grande na década ali de 80, 90, e temos muitos resquícios disso, que era assim, as empresas e os funcionários, as empresas estão de cá, o dono está de cá, os funcionários de cá. E nessa época de 80, década de 80 e 90, o dono era o vilão. O dono era o vilão.
né? Era o vilão, ele que não pagava isso, que não pagava aquilo. Depois descobriu que não era bem assim. As pessoas foram entendendo o que que era ser empreendedor, o que que era ser empresário, né? O empresário não ganhava muito tanto assim, igual o pessoal falava, aquela coisa, e que ele tinha que pagar muita coisa para o governo. E ser empreendedor não era fácil, e não é fácil. Então, tudo isso foi gerando, né, essa questão da dicotomia. Gente, uma empresa, uma organização, quem está ali... Não pode ser dicotômica. Não pode ser, né? Caramba, então, esse é um grande problema. O que é o grande problema das empresas hoje? As empresas dizem assim, os funcionários não estão comprometidos, está difícil. Está difícil achar bons colaboradores. Né? Por outro lado, alguns colaboradores dizem, está difícil trabalhar para aquele empreendedor, porque ele não me valoriza, entendeu? Então a gente tem que parar com isso o mais rápido possível. Você que é funcionário, você que é colaborador, você tem que entender, se você não vestir a camisa da sua empresa, se você não tiver senso de pertencimento, agora, por exemplo, nessa pandemia, mais do que nunca, você vai ter que trazer soluções, você vai ter que entender a missão da sua empresa. E se não tiver esse senso de pertencimento, mude de empresa, né? É Alex da Comunicar colocou aqui, né? Qual que é a melhor maneira de implantar o senso de pertencimento? A primeira coisa que eu diria é já começar na seleção, no recrutamento, recrutando pessoas que tenham a ver com a missão do seu negócio, né? Que tenham conexão com o seu negócio. Porque senão você é igual casamento, né? Você tem valores. Gregório vai fazer uma live daqui a pouco sobre relacionamentos, né, Gregório? Saudáveis. 8 horas da noite. 7h30. 7h30? 7h30. Aí você tem lá Gregório e Eliana, né? Que são casados. E Gregório tem uns valores e Eliana tem outros valores. Esse casamento não vai fechar, porque os valores são diferentes. A mesma coisa na organização, gente. Se eu tenho funcionários com alguns valores diferentes dos valores que a minha organização e que a minha empresa defende, e esses valores, com certeza, eles vêm, né, da criação da empresa, depois eu posso ir ajustando isso, né? Se a missão dele, pessoal, ela está indo de encontro, ou seja, indo contra, né, a missão da empresa, isso aí não vai ter um casamento legal. Então, para esse casamento funcionar, é importante na seleção e no recrutamento que eu já comece recrutando e selecionando e que já no treinamento eu mostre, olha, o que é o nosso negócio, onde a gente quer chegar, qual que é a nossa visão, quais são os nossos valores, qual que é o nosso propósito de existência, né? E eu comece a mostrar para ele também que esse propósito, ele é real, ele é um propósito vivido. Não adianta eu ter um propósito escrito, porque o funcionário vai perceber, balela, fala uma coisa e faz outra. Então, esse propósito, ele é vivido, a gente está aqui para isso mesmo. E aí a gente começa, e aí quando a gente fala propósito, missão, tá, gente? É importante para colocar a empresa na linha e no eixo. E a empresa e a equipe, né? E para ter pessoas com atitude de dono. Porque a hora que eu percebo que a minha empresa está saindo do eixo, opa, nós não estamos desviando do propósito? Será que nós não estamos desviando dos nossos valores? Né? Será que a gente não está indo para um outro caminho? Pode falar. E aí, Gil, tem uma questão importante que é, nesse estudo da mentalidade dos fundadores, existe um estudo que diz o seguinte, aquelas empresas que preservaram a mentalidade do fundador, que preservaram os valores básicos dos fundadores, você acredita que elas conseguiram se manter mais ao longo do tempo do que as demais, conseguiram ter uma lucratividade melhor do que as demais? Então, na verdade, muitas vezes o que falta também para a empresa é a mentalidade do fundador ter claro, né? Ou seja, então está muito dentro daquilo que o fundador tem, do que ele viveu, dos princípios básicos dele, e isso precisa estar claro, e muitas vezes ele não consegue passar isso para a equipe, às vezes ele acha que é só contratar o funcionário, pagar o salário e a obrigação do funcionário entregar para ele. Gente, precisa investir nisso, precisa investir tempo para desenvolver, precisa investir tempo para acompanhar. Então, Gregório, só pedir desculpa para Ademir, não é Alex, da Comunicar, desculpa. E o Daniel Ademir dá curso de oratórios, curso muito bacana, né, Ademir? Ademir é um grande parceiro, né, Ademir? Um abraço para você. E Daniel está falando, né, a falta de estímulo, de reconhecimento. É importante eu, enquanto gestor, enquanto proprietário, estimular e reconhecer a minha equipe e motivar. Isso aí vai gerar motivação para a equipe, né? Então, assim, mostrar o caminho e fazer com que essas pessoas elas tenham um retorno do investimento que elas estão fazendo. Eu falei numa live, eu não sei qual live que foi, se foi com você, Gregório, da questão da gratidão, né? Da gratidão do funcionário para com a empresa, da empresa para com o funcionário também, porque ele está entregando ali a vida dele, né?
para aqueles momentos Sim. ali, para o resultado geral. Então, assim, é um casamento, é uma engrenagem onde tem que estar todo mundo conectado. Enquanto tiver, como é que chama aquela brincadeira? Cabo de guerra, né? Que um puxa para um Cabo de lado, o guerra. outro puxa para o outro. O dono acha que tem razão, a equipe acha que tem razão, e aí vai... o gestor, o líder acha que tem razão. Enquanto tiver um cabo de guerra, os resultados não vão vir. E nós não vamos ter equipes realmente com atitude de dono, coesas e tudo mais, tá? A grande questão é que muitas vezes nas empresas se fala assim, nas organizações se fala assim, a culpa é do departamento de produção, a culpa é do financeiro. Gente, enquanto a gente não tirar a palavra a culpa é dele, de colocar é nossa, nós deixamos de entregar, nós deixamos de satisfazer o cliente. Enquanto a gente não mudar essa mentalidade, porque o que é o ambiente? O ambiente precisa ter foco no cliente, né? E aí, muitas vezes não tem. O poder de decisão precisa estar na mão dos colaboradores. Os colaboradores precisam participar da decisão, porque eu falo agora, gente, a mudança virou a rotina. A rotina agora é a mudança. Então, vai mudar muito, o mundo está mudando muito, de uma maneira muito rápida, e não dá para o empreendedor falar assim, não, eu quero manter o padrão. Eu montei o padrão, pronto, agora eu estou tranquilo que minha empresa vai funcionar assim. Gente, caraca, esquece, gente, de padrão. Quem está empreendendo, né, Gregório? Esquece essa história de que eu estou empreendendo e eu resolvi, eu formatei e agora eu posso relaxar. Sinto muito. A realidade não é essa, né? Qual é o próximo desafio que eu vou trabalhar para ter resultado? E assim, vamos embora, né? Por isso que sua equipe tem que pensar. Sua equipe vai ter que ter mais conhecimento, porque muita coisa a informática, a inteligência artificial vai entregar. Então, o que é o comportamento que vai diferenciar uma empresa, gente, que vai fazer sucesso de outra? Além da tecnologia, porque tecnologia todo mundo vai ter que ter. O que vai fazer a diferença vai ser a capacidade de você construir essa cultura. Vai ser a capacidade de você ter esse pertencimento. E muitos dos problemas, todo mundo acha que está fora, que está no mercado. O problema é meu concorrente, o problema é esse. Eu vou dizer para vocês que essas empresas que foram estudadas e que foram mapeadas nessa busca da mentalidade do dono, todos descobriram que o problema era mais interno do que externo. Era um problema, você acredita? Então, olha pra você ver, não sou eu que estou falando, não. Esse é resultado de pesquisa, né? Então, olha lá. Então, muita gente não quer admitir que os problemas estão mais dentro do que fora. Então, mas o primeiro passo é olhar para dentro, né? A gente, enquanto funcionário, olhar para dentro da gente, né? Onde é que eu posso melhorar, o que eu preciso desenvolver, quais são as competências que me faltam. E a empresa olhar para dentro também. Quais são as competências, como é que eu estou selecionando, recrutando, treinando, acompanhando. Quem é a minha equipe? Também tem gente que quer atitude de dono e não conhece a equipe. Então, quem é a minha equipe, né? Gente, e isso independente do tamanho da empresa. A minha empresa é muito grande. Se sua empresa é muito grande, você tem líderes para liderar setores, áreas, unidades, né? Filiais. Então, assim, a empresa, independente da minha empresa, do tamanho da minha empresa, eu preciso conhecer a minha equipe, eu preciso conhecer o perfil da minha equipe, eu preciso ter isso definido para que eu possa conduzir essa equipe para o lugar certo. Carol está falando, entender também como valorizar aquele que ganha bem, uma bonificação com uma viagem, com um presente, aquele que ganha pouco, que é uma bonificação salarial. As pessoas se motivam de maneiras diferentes, né? A gente tem várias teorias da motivação, e a pessoa se motiva de maneiras diferentes. Então, eu conhecendo a minha equipe, eu vou saber como fazer para motivar os diferentes perfis que eu tenho na equipe. Kátia está falando aí, ó. Vocês acreditam que o tete-a-tete com cada cliente humanizado será um diferencial no momento da robotização? Com certeza. Assim como hoje o artesanal é mais valorizado do que o que é padronizado, do que é feito em larga escala, né? É mais caro, é mais valorizado. Com certeza. Você quer opinar sobre essa pergunta de Kátia e o comentário da Carol, Gregório? É o que você falou, né? Existe o recrutamento e a seleção. Então, muitas vezes, o dono não sabe nem o perfil que ele tem que contratar e selecionar. É um problema, não encaixa na cultura da empresa. Outra questão é o treinamento desse novato. A outra questão é o treinamento e desenvolvimento. Muitas vezes a empresa não tem uma cultura de treinamento e desenvolvimento para a cultura que ela quer implantar. Então, o que você quer implantar? Você precisa treinar, você precisa desenvolver. E não pode ser, vou dar uma palestra, vou resolver o problema da minha equipe. Pode até me contratar ou contratar a Gilson para dar uma palestra, mas isoladamente não vai resolver o problema da sua equipe. Palestras e treinamentos
isolados, eles são uma injeção de ânimo. Ei, Mônica, aí, Gregório, Mônica, nossa amiga e Mônica, colega. opa, um abraço, Mônica. Eles são uma injeção de Amiguinha. ânimo, né? O que acontece com a palestra? Deve ser feita? Deve, porque ela é ali um respiro, né? No dia a dia Sim. daquele negócio. Então, eu invisto na palestra, na minha equipe, com conteúdo, com pessoa, né, bem capacitada. Isso vai dar um respiro, vai dar um gás na equipe. Se eu não faço mais nada no pacote de investimento de capacitação da equipe, morreu o investimento da palestra. Então, eu preciso, palestra, aí eu preciso ter a gente chama de um programa, né? Um programa de treinamento, de capacitação que envolva palestra, que envolva treinamentos, que envolva acompanhamento, que envolva mentoria, que envolva coaching, enfim, que possa fazer com que aquela equipe, ela seja, não é que ela seja capacitada, que ela seja desenvolvida para que ela atinja o resultado que precisa, né? E aí o que você está colocando, Gilson, é importante, porque tem que ter esse programa, tem que ter um programa de avaliação, de acompanhamento. Agora, dentro disso que Kátia falou, Kátia, que nos perguntou aí, eu acho assim, ó, a inteligência artificial ela vai ser fundamental. Você vai ter que estar na linha da tecnologia, isso não tem dúvida, tá? A tecnologia vai mudar muita coisa, vai tirar cargos que as pessoas não precisam tanto pensar, que são trabalhos robotizados, e vai trazer cargos que vão precisar mais do conhecimento, as pessoas vão ter que pensar mais. Você vai precisar de funcionário que pense mais, que sorria mais, que interaja mais. Então aí, o que vai fazer a diferença? Duas coisas. Uma, por um lado, a tecnologia, quem tem a melhor tecnologia, quem está sempre avançando. E por um lado, não tenha dúvida que a humanização vai fazer a diferença. Só que para gerar a humanização, essa atitude de dono, os funcionários eles vão ter que se entender enquanto dono do negócio, eles vão ter que se entender enquanto coparticipantes do negócio, eles vão ter que entender que o negócio faz parte dele e isso não se faz do dia para a noite. Digamos, você quer falar assim, não, eu quero implantar amanhã a minha cultura, amanhã eu vou fazer um treinamento, vou falar com todo mundo que eles têm que ter atitude de dono. No outro dia, eles não vão estar com atitude de dono, entende? Isso é um projeto. Isso é um programa, isso tem que vir da cultura do dono. Você tem que amarrar. Se você quer, só para fechar, Gil, se você quer humanização com a sua equipe, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ser muito humano com o seu cliente. Você vai ter que ter muito humano com as pessoas. Você vai ter que ser muito humano com o seu colaborador. Sua empresa vai precisar participar de projetos que sejam humanos para o seu colaborador entender, de projetos sociais, ligados à natureza, ligados a causas sociais. Você vai ter que construir isso, tá? Verdade. E aí, quando você fala, não é da noite para o dia, né? Isso é importante, porque tem que ter um plano, né? Um plano de desenvolvimento de equipes com atitude de dono. E esse plano é, primeiro, o que eu tenho que mudar em mim, como gestor? O que eu tenho que mudar na minha liderança? A gente tem no nosso projeto, né, Gregório, no nosso programa, que a gente chama de cultura de gente, né? Como que eu implemento essa cultura de gente na minha empresa? Então, as pessoas são importantes, as pessoas são o que temos de mais importante. Depois eu traria o conhecimento, né? Por fim, o resto, né? Então, as pessoas são importantes. O conhecimento é importante. Então, o que eu tenho que mudar em mim? O que eu tenho que mudar na minha equipe? O que eu tenho que mudar nos meus processos? E aí, processos, a gente tem N, né? Processo de seleção, processo de treinamento, processo de produção, processo, enfim. O que eu tenho que mudar nos meus processos para que eu tenha pessoas com atitude de dono? O que eu quero da minha equipe? Tá claro para você, enquanto gestor, o que você quer da sua equipe? Né? Eu quero que a minha equipe tenha tal resultado. Eu até sugeriria fazer de trás para frente. Eu quero que a minha equipe tenha tal resultado, entregue tal resultado. Para ela entregar esse resultado, o que precisa ser feito? O que tem que acontecer? Que tipo de competências têm que ser desenvolvidas? Que tipo de conhecimento eles precisam ter? Que tipo de atitude minha eles precisam ter? Até exemplo. Porque não adianta... Boa noite, Letícia. Beijo, Letícia, do Real Uma. Letícia, que está sempre com a gente. Não adianta... Olha lá. Não adianta a gente querer exigir uma coisa que a gente não entregou, não formou, não dá exemplo e nós não somos capazes de fazer, né? Sim, sim. Então, até perguntando, e o acompanhamento com a intenção de melhorar e não punir? De fato, todo acompanhamento... a questão de punição, gente, é uma coisa assim, não diga que não tenha que ter algumas regras, algumas questões, isso é importante. O que a gente tem que entender não é ter apenas a cultura da punição.
porque as pessoas falam assim, se não punir, não resolve. A questão da punição é apenas se você não amadureceu a sua equipe. Então você tem que ir pela força, você tem que ir, você tem que estar sempre punindo para as pessoas entenderem. Essa não é a equipe do conhecimento dos novos tempos, não é. A equipe do conhecimento dos novos tempos é aquela equipe que quer melhorar, que quer crescer. Você tem que contribuir. Se você quer, por exemplo, um tipo de atitude do seu colaborador, você tem que valorizar essa atitude e não só valorizar a folha de pagamento. Então, assim, a grande questão passa por aí. Então, você tem que ter uma capacidade de criar essa cultura. E essa cultura de atitude de dono, ela é muito complicada. Por quê? Porque ela só se descomplica no momento que o dono muda em primeiro lugar. Ela só se descomplica aí. No momento que você entende o que é sua missão, consegue traduzir essa sua missão com atitudes, com pensamentos, com seu jeito de ser, com as decisões que você toma, que você consegue fazer um processo de desenvolvimento bacana com a sua equipe, mas a partir do momento que você cria essa mentalidade, pessoal, aí você está criando um diferencial. Exato. E uma coisa importante que a gente já comentou entre a gente, eu não sei se nós falamos na live, né? Se eu quero que a minha equipe tenha atitude de dono e eu vou trabalhar para formar essa equipe com atitude de dono, e se eu sou funcionário e quero ter essa postura, eu como líder, eu preciso estar preparado para essa equipe que é diferente da que eu tenho hoje. Não pense que assim, às vezes eu quero só o bônus, né, da equipe com atitude de dono, que vai lá, que resolve, que tem iniciativa, que faz acontecer, que é comprometida, que assume o negócio como dela, que é uma equipe empreendedora, um intraempreendedor, né? Que corre atrás do resultado, que me deixa que tem autonomia, que me deixa com liberdade para fazer o estratégico, que me tira do operacional. Às vezes eu quero só essa parte. E eu não quero a parte que pessoas com esse perfil, gente, não são pessoas que vão aceitar qualquer coisa que vocês falarem. Estou falando para os líderes, tá? E para os gestores. Não são pessoas que vão ficar... São pessoas questionadoras, né? São pessoas que vão sim questionar, que vão sim ter ideias diferentes da de vocês, das nossas, né? Enquanto líderes. E se a gente quer realmente resultado e quer equipes que façam por nós, independente da gente, a gente tem que estar preparado para saber gerir e lidar esse novo formato de equipe. Imagina aí um tanto de empreendedor, né? E você pega esses empreendedores, coloca numa sala e forma a sua equipe. Como é que é? Você vai falar uma coisa, eles vão falar amém? Não vai, né, Gregório? Então vai ter toda uma forma de gestão diferenciada para conseguir resultados. Planejamento participativo, quer dizer, não é mais eu planejar, entregar e falar, olha, isso tem que fazer. É saber ouvir a equipe, saber se comunicar com a equipe, saber gerir os conflitos que vão surgir, sim, da equipe. É saber lidar com pessoas que são pessoas diferenciadas. A gente quer resultados diferenciados, vamos ter que ter pessoas diferenciadas e saber lidar com essas pessoas. E aí que você está falando é importante porque você também vai começar a compartilhar decisões, vai começar a ouvi-los, compartilhar decisões. Isso vai fazer com que eles tenham uma responsabilidade sobre o negócio. Então, é de fato uma decisão difícil, no sentido assim, de você, enquanto empreendedor, tomar essa decisão. Por quê? Porque essas pessoas, elas vão pensar, elas vão trazer ideias, e neste momento da pandemia, que todo mundo precisa pensar em soluções, precisam ser criativos, então você precisa desse tipo de funcionário. O funcionário mais valorizado é aquele que consegue pensar e que vai trazer para você... Resolver problema, né? Exatamente. Eu vou contar uma história para você que eu li ontem, eu não sei se eu te mandei, Gils, depois você me cobra. É sobre uma matéria que eu vi ontem de um líder que ele era da Marinha Americana. Ele era da Marinha Americana e ele revolucionou o jeito de liderar, né? Porque era um grande capitão e tudo, mas ele disse que sempre o jeito dele liderar é as pessoas perguntar para ele, sempre qualquer dele. Exemplo, eu tenho que içar aqui o meu navio, a pessoa tinha que ir lá falar, posso içar o navio? Ele tinha que falar sim ou não. Aí ele começou a mudar, e quando ele mudou, ele teve resultado, normalmente eles eram sempre os últimos colocados, né, o navio dele. O navio dele passou para primeiro, assim, durante muitos anos, e foi top. Na verdade, ele começou a fazer perguntas. Então, ele dizia assim, olha, você vai vir aqui, você vai dizer assim, em vez de você vai me perguntar, você vai dizer assim para mim,
ó, eu estou içando isso no navio por causa disso e disso e disso. Por causa disso é que eu tomei essa decisão e estou fazendo. Então você vai dizer desse jeito para mim. Então você vai dizer o porquê que você está tomando essa decisão, você vai justificar a sua decisão e você vai me explicar por que você está tomando e tome a decisão. E você só vai me comunicar dessa forma, em vez de você perguntar para me dizer sim ou não para você. Então foi uma das coisas que ele começou a mudar. Né? Então isso é uma coisa muito desafiante para o nosso empreendedor atual. E o ambiente... Caiu sua câmera. E travou. Para mim tá travado, não sei se tá para mais alguém. Aí, pronto. Agora eu tô. O ambiente que está se criando aí, Gilson, um ambiente de mudança, de tanta inovação tecnológica, de tudo, se não houver, né, se não houver essa cultura dentro da empresa, a empresa vai ter muita dificuldade. Então, ela precisa ter isso. Agora, para os funcionários também, para você que é funcionário, se não houver uma mudança de mentalidade, os empregos, de fato, eles vão ficar muito mais escassos, eles vão exigir uma mentalidade de ideias, de pensamentos, de criatividade, de senso de pertencimento. Então, você como colaborador, se você for lá só para pegar a sua folha de pagamento e não entender que sua empresa faz parte de algo que você tem que crescer junto com ela, que você tem que ajudar ela a crescer, e se não houver esse ambiente, essa cultura, vai ficar difícil para ambos. E eu acho que a pergunta que a pessoa tem que se fazer, aí agora falando de funcionário, né, Gregório? O que eu estou fazendo aqui? A pergunta que a pessoa tem que se fazer, eu sou funcionário. A pergunta que eu preciso fazer é, o que eu estou fazendo aqui? Que contribuição que eu estou dando? Quais são as minhas metas? Como que esse lugar que eu estou, esse pertencimento que você está dizendo, esse lugar que eu estou, como é que eu posso alcançar os meus objetivos e como é que o alcance dos meus objetivos contribui com o alcance dos objetivos da organização a que eu estou hoje, a qual eu me sinto, né? Eu pertenço, eu sinto que eu faço parte. Como é que eu posso contribuir? Se esse casamento aí já não bate mais, é melhor ir para uma outra organização ou empreender, porque senão eu voltar, na verdade, eu não vou estar contribuindo, eu vou estar atrapalhando, né? Então, honre o lugar que você ocupa. Tantas pessoas aí precisando de emprego, tantas pessoas precisando de oportunidade, honre o lugar que você ocupa. Se você está onde está, encontre os motivos para estar e para contribuir com os resultados da organização e também com os seus resultados. Se você, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas onde eu estou está ruim, meu chefe não me reconhece, eu não posso sair, eu tenho que ficar lá. O que eu faço? Já conversou com o seu chefe? Já levou para ele, né? As questões, as sugestões, as insatisfações, já tentou contribuir com a solução, porque às vezes nós também a gente assume uma postura muito de reclamar. Sim. Só de reclamar, tá ruim, e não funciona, e o chefe é ruim, Maria é ruim. Você já se colocou no lugar do seu chefe? Se o chefe já se colocou no seu lugar, né? A questão mas se colocar no lugar assim, já pensou você passar um dia tomando as decisões que ele toma? E ele já pensou passar um dia fazendo executando as funções que você executa? Na Visão Mundial, quando eu trabalhava na Visão Mundial e eu era gestora, eu criei um programa chamado Troca-Troca. E eu fazia trocas de funções para as pessoas vivenciarem a função do outro, né? Então, eu sou vendedor, eu vou vivenciar o financeiro. Eu sou do financeiro, eu vou vivenciar vendas. Eu sou de vendas, vou vivenciar a gestão, né? E isso é importante para que a gente entenda, todas as funções são importantes. Todos são necessários. E como é que eu faço pensando com a cabeça de dono? Qual que é a cabeça de dono, né, Gregório? Pensando, vendo estrategicamente o negócio, entendendo, tendo uma visão holística, tendo uma visão sistêmica, entendendo a missão do negócio, entendendo o porquê. O que eu faria? Né? E isso é muito importante. Desculpa, porque uma pessoa colocou aqui, eu deixei passar. Vocês não acham que falta ao empresário e funcionários ambição honesta de sucesso, espírito empreendedor e, acima de tudo, sonhar grande? O que você acha, Gregório? Em primeiro lugar, sonhar grande, de fato, é uma das questões do empreendedorismo, né? O empreendedor, ele tem que ter a visão. Ele tem que pensar grande, de fato. Para alguns empreendedores falta isso, outros têm de uma maneira geral, mas para alguns faltam. E faltam muitas vezes também para o colaborador, principalmente ele se preocupa ali em pagar a conta dele do mês, e claro que todos se preocupam com isso é importante. Mas isso só virá, né, a partir do momento que você tiver muito claro esse senso de pertencimento, o que você está entregando, porque, na verdade, precisa abrir um pouco a mentalidade. Nós precisamos abrir a mentalidade. Então, de fato,
falta isso em muitos. Aqueles que têm conseguem avançar muito mais. Agora, lógico que eu volto a afirmar, isso tudo é uma questão de mentalidade. Tudo que está acontecendo agora está mexendo demais com os empreendedores. Muitos empreendedores estão sendo mexidos, estão vendo muitas coisas que estão aí acontecendo, precisam abrir a sua mentalidade. Muitos funcionários também perceberam que o negócio é sério, não adianta só ir lá na empresa, não adianta ficar mudando de galho em galho, entendeu? Porque não cria nenhuma referência. Tem gente que você pega o currículo dele, o que ele construiu de valor numa empresa? Nada. O que foi a carreira dele? Ele vai para lá, ele vai para cá. Aí ele vai ficar no operacional. Daqui a pouco vai vir a robótica, vai tomar o lugar dele. Então, está havendo um despertar nesses dias aí para isso, sabe, Gilson? Assim, de maneira muito intensa. Muito intensa. Então, as pessoas precisam tomar consciência disso. E Sim. Isso já está acontecendo. Verdade. Deixa eu dar um oi para a Ângela. E a Ângela, amiga nossa. Prazer ter você aqui. Ô Gregório, uma pergunta importante que eu, enquanto funcionário, preciso me fazer, né? Você falou aí, veio na minha cabeça. Qual é a diferença... Ei, Ariane! Qual é a diferença que eu faço nesse negócio? Eu, enquanto funcionário. Que diferença que eu estou fazendo? Se eu não estiver aqui, que falta vai fazer? Né? Que diferença que eu faço na vida dos meus clientes? Que diferença que eu faço na vida dessa equipe? Para esse negócio. E se a resposta for não faz diferença nenhuma, como que eu posso fazer diferença? Que competência eu tenho que desenvolver, que atitudes eu tenho que ter para fazer a diferença nesse negócio? E uma pergunta talvez para o dono, né? Que comportamento eu preciso mudar, ou que atitudes eu tenho que ter para conseguir um comportamento de retorno da minha equipe, de equipes mais comprometidas, de equipes... Porque às vezes eu, como proprietário, estou criando a dependência. Estou criando pessoas que não pensam, porque eu quero conscientemente, como é que fala? No nível consciente, eu quero pessoas que pensam, que decidem, que façam acontecer. No nível inconsciente, eu quero manter o controle, centralizar e manter essas pessoas debaixo da minha asa, né? Então, assim, o que eu posso fazer enquanto proprietário? E aí, existem respostas genéricas, sim, mas existem respostas muito próprias de cada negócio, né? Então, para esse negócio, para esse tipo de equipe, para esse tipo de gestor, o que eu tenho que fazer para que essa equipe responda a essa minha demanda racional de ter pessoas que pensam, que tomam decisão, que tocam o negócio como delas. Vai ser todo mundo com a atitude de dono? Não. Né, Gregório? Nós não se tem uma equipe 100% com pessoas com atitude de dono. Isso aí... Não dá, né? Talvez o que você tem que criar, Gils, e eu tenho batido nessa tecla, e você também, é a cultura da atitude de dono. Quando você cria cultura, o que acontece? A pessoa que não se enquadra, ela não se encaixa naquela cultura. Então, a cultura, ela precisa estar muito clara. Né? Essa cultura de gente, entendeu? De gente que se adequa à cultura que você quer. Então, se uma pessoa entra numa empresa... e ela não tem uma cultura, aquela empresa não tem uma cultura muito clara, normalmente essa pessoa tem a tendência de impor a cultura dela, de atender, de fazer as coisas. Quando a cultura dessa empresa é forte. É consolidada, falando entendeu? Até junto. Não é? Tá junto, ela não vai entrar, entendeu? E fazer aquilo que ela quer, do jeito que ela quer. Então, ou seja, é preciso ter uma cultura forte. Que cultura? Essa cultura se constrói a partir da missão, dos valores, mas daquilo que é a prática daquela empresa, aquilo tem que ficar de maneira muito clara, né? Ou seja, então muitas vezes isso não está claro, não está claro no dono, não está claro no gerente, não está claro no ambiente. Quando você entra numa empresa, você tem essa sensação. Então, agora, você tem os pilares para construir isso. Então, a cultura de dono, depois nós podemos falar disso na próxima live, Gilson. Quais são os pilares para se construir a cultura de dono? Sim. Quais são os pilares para você construir essa cultura, né? Deixa eu só falar, a Ariane está falando aqui que a equipe dela hoje é a melhor, que ela é muito grata, eles vestem a camisa, mas ressaltando, isso foram anos de construção, né, Ariane? Na live que eu tive com a Ariane, a gente falou sobre isso. Não é da noite para o dia. E se Bel está falando, preciso que você salve. A gente vai procurar salvar todas as lives, Bel. Bel só conseguiu entrar agora. Mas não é do nosso domínio, depende do Instagram, né? Espero que ele salve a live.
Ótimo tema, os pilares, excelente. Gregório, me fala as horas, que eu estou sem horas aqui, meu notebook desligou. Eu acho que nós temos aí uns 8, são Quantas horas, 6, gente? 6h51, 6h51. Pronto, então a gente podia abrir para perguntas, né? Alguém quer perguntar alguma coisa para a gente já começar a finalizar? Ou você quer falar algo antes, Gregório? Desculpa. Não, enquanto o pessoal vai perguntando aí, né? A gente vai colocando alguma pergunta, alguma Deixa eu ver questão. se tem alguma pergunta aqui que veio Aham, na caixinha de perguntas que eu abri. Não, só tem robô. Os robôs tá. invadiram as caixinhas de perguntas. Eles estão assim, invadindo. Mas aí o que que acontece? Essa grande questão dos pilares, gente, ela é uma coisa importante. Eu falei, um dos pilares é o senso de pertencimento. A grande questão é que esse senso de pertencimento é como se põe a ideia da família. Se você não tem isso muito claro, uma cultura, valores bem estabelecidos, isso daí precisa bater na tecla o tempo inteiro. Isso daí precisa ser falado. Você pega uma reunião de uma empresa, um trabalho de uma empresa que tem, uma grande empresa, essas culturas, esses valores, tudo isso é o tempo inteiro, é muito claro. E você não deve mudar os principais valores e nem a missão porque você teve uma crise, sei lá, momentânea, porque você acordou de mau humor, porque você achou que os funcionários não estão atendendo bem. Aí tem empresário que vai lá e muda tudo, assim, né? Tudo aquilo que ele estava construindo, Por isso que é ele importante a quebra. missão, Gregório, porque ela é a sustentação do negócio. Né? Se eu construo de forma adequada, ela é a sustentação, ela me sustenta. Então, apesar dos ventos, eu vou conseguir ficar firme naquilo ali, né? Ei, Sim, Cláudia, é pode ir lá, verdade. Cláudia. Beijo, É obrigada. verdade. Mas aí você tem, gente, essa questão da atitude dona é muito bom deixar claro que a atitude dona ela tem que ser do dono, do empreendedor, ele tem que ter atitude dono, não pode ser atitude funcionário, né? Ele tem que ter atitude dono, mas tem que ser também, e ele tem que conseguir gerar isso na equipe. Por exemplo, tem se falado muito, e nesse trabalho de mentalidade aí de dono, de fundador, tem essa grande questão da burocracia. A burocracia, para empresas que são muito ousadas na missão, muito inovadoras, a burocracia, ela eles não gostam muito de burocracia. Vou começar a falar para vocês. As pesquisas mostram que é o processo, mas não a burocracia, entende? São Então, coisas muitas diferentes. vezes, que são coisas diferentes, né? Então, muitas vezes, você tem que estar aberto para isso, né? Você tem que estar aberto para entender que o cliente, a forma de você deixar a decisão lá na ponta, você empoderar quem está na ponta, é muito importante, empoderar as pessoas de sua organização, né? Então, um dos pilares é o empoderamento dos funcionários, o empoderamento das pessoas, Sim. principalmente aquelas que tem que decidir ali, né, na hora com O o cliente. empoderamento e a autonomia, né, Gregório? Letícia está falando uma coisa aqui que eu acho importante a gente abordar, mesmo que seja rapidinho. Eu acho que é bem árduo o trabalho de se quebrar com a cultura que temos na nossa cidade, uma cultura que não é boa de forma alguma. Nossa fama é de péssimo atendimento e de muita falta de maturidade em lidar com problemas levados pelo consumidor. É verdade, a gente tem realmente essa fama, né? Assim, existe isso. E aí, Letícia, cada organização, cada empresa, cada comércio, cada serviço precisa trabalhar forte isso e talvez isso seja se eu consigo fazer com que a minha empresa tenha um excelente atendimento, se eu consigo fazer com que a minha equipe, com atitude de dono, consiga enxergar a importância do atendimento, eu vou ser uma empresa de destaque na região ou na cidade. Eu vou me destacar, porque já que existe uma nuvem, né, de mau atendimento, eu vou conseguir sair fora desse ambiente negativo e vou conseguir me destacar. Talvez não, com certeza, o bom atendimento, principalmente para a nossa região, seja um pilar grande e seja forte, né, e seja um grande diferencial. Então, assim, Sim. E aí como é que eu faço isso, né? Treinamento, orientação, a cultura da empresa, e aí tem que fazer parte dos valores da empresa. Quando eu vou trabalhar nesse negócio, eu vou executar um serviço, o ideal é que seja assim, gente, assim, para dar um exemplo, para ilustrar de forma lúdica. Eu vou atender o telefone. Automaticamente tem que vir na minha cabeça qual que é a missão desse negócio, o que eu estou fazendo aqui, quais são os valores. Eu não posso fugir disso. Sabe? É como se fosse uma espinha dorsal. E aí eu vou ter equipe que tem que estar claro isso e tem que estar clara a importância disso. Se lá, vou dar o exemplo da Crijoias, né? Se lá na Crijoias eu quero melhorar a autoestima
das mulheres, e eu quero levar satisfação para as mulheres, eu quero levar bem-estar para as mulheres, isso tem que refletir no meu atendimento e no meu produto, né? Sim. E no meu serviço. É verdade, é isso mesmo que você falou. Então, essa espinha dorsal ela é fundamental. E o dono, para que ele gere essa cultura de atitude de dono, ele tem que ter consciência de que, primeiro, se eu quero que minha equipe encante o meu cliente, eu preciso encantar o meu cliente. Eu preciso ter um respeito com o meu funcionário. Eu preciso ter um respeito nesses valores, porque senão eu não consigo criar cultura. Porque a atitude do dono não corresponde àquilo que ele gostaria que sua empresa e sua loja tivesse, entende? Então, vai muito mais além do que isso. Então, a atitude de dono, por isso que eu falo, ela é um clima. Sabe que você entrou naquela empresa, você sentiu o clima, a atmosfera. Parece que todo mundo ali está envolvido, está comprometido. É a linha condutora, né, Gregório? Eu não vou sair daqui. O Antônio Carlos entrou na live aí. Beijo, Toninho, nosso parceiro, Fala, nosso Toninho. amigo. Abraço. Segunda-feira que vem tem live com o Toninho, viu, gente? Eu e Tony temos live segunda-feira que vem. Se Deus quiser. Então, assim, ele é o fio condutor, né, Gregório? Essa construção. Sim, sim. E essa construção, ela é feita com esse trabalho que Gils falou, não é do dia para a noite, né? A cultura, a atitude de dono, as empresas normalmente trabalham anos para chegar nessa cultura, para implantar isso, e você precisa tomar essa decisão, porque, como eu falei, a mudança agora é a rotina, né? A rotina agora, gente, é a mudança, então tudo vai mudar, então não adianta, você tem que ter um funcionário que pense. Você vai ter que ter um colaborador que use o conhecimento e não só diga, né, tá, eu vou fazer isso, sim, sim, não, não, né, aquela coisa. Então, precisamos ir muito mais além, precisamos tá muito mais preparado para isso, né, Gilson? Então, essa live nossa, principalmente focada nessa ideia do pertencimento, começa pelo proprietário, né? Começa pelo empreendedor, né? Se a gente puder resumir, gente, comece você, que é proprietário. É isso que eu ia falar. Que mensagem final você gostaria de deixar, Gregório? Acho que já pode partir para as mensagens finais, né? Ainda não começou a contagem regressiva aqui, não. Kátia perguntando se a live sobre Enneagrama é PNL para negócios, Kátia, mas a gente pode fazer uma de Enneagrama também. Até com os três, né? Eu, Gregório, o Toninho, dá para fazer até mais. Legal. Tem uma outra pessoa perguntando qual a melhor forma do dono influenciar o colaborador a ter ambição em crescimento, né? A fazer com que essa pessoa queira crescer e queira desenvolver. Mostrar para ela, uma coisa que eu não falei antes, o ganha-ganha, né? O que você ganha, o que essa pessoa ganha. Quando eu falo ganha, não é ganha só financeiro. O que ela ganha em termos financeiros, mas em termos de carreira, desenvolvimento. O que ela ganha estando com você no seu negócio. O que vai ser bom? Às vezes a pessoa não tem ambição porque ela não está enxergando. Ela não está percebendo, então cabe a você mostrar para ela os caminhos e abrir os olhos dela para essas conquistas que ela pode ter, né? Qual que é a mensagem final, Gregório, que a gente pode deixar para essa live sobre atitude dona? Assim? O que você gostaria que ficasse fixo na cabeça das pessoas? Em primeiro lugar, que há uma cultura de atitude de dono, ela começa na decisão de você que é empreendedor. Você precisa tomar uma decisão de construir nos seus funcionários um senso de pertencimento. Então, para isso, você vai ter que mudar muito a sua mentalidade. Você vai ter que construir uma missão que ela seja vivida, que ela seja encarnada. Você vai ter que olhar para os seus comportamentos e ver como que você está agindo com o seu funcionário, com o seu colaborador, com o seu cliente. Se você está conseguindo passar com o seu jeito de ser essa atitude de dono que você quer gerar nos seus colaboradores. Segundo, eu estou contratando bem, eu estou treinando e desenvolvendo bem, eu estou construindo os pilares de uma maneira adequada, eu estou fazendo isso de uma maneira adequada. E segundo, né, assim, só para fechar com relação ao funcionário, né, é você entender e compreender que se você não tiver uma atitude de dono, você corre o grande risco de sobrar no mercado. Eu diria que não há mais escolha, né? Agora, ter equipes com atitude de dono não é escolha. Eu ser um funcionário que contribua com um perfil de empreendedor não é mais uma escolha, né? Eu acho que isso agora é uma necessidade de todos nós, né? Então, aí, a mensagem que eu quero deixar é você funcionário, pensar quais as competências que me faltam e que eu preciso desenvolver. Faz uma listinha hoje à noite. Que competências eu preciso desenvolver para atuar melhor no meu mercado, onde eu estou, ou em outro mercado, com uma postura empreendedora, com um perfil de dono. E um exercício para o proprietário, né? O que eu posso fazer todos os dias, não é uma ação única
né? Não é uma ação esporádica e isolada. Qual que é o plano que eu posso implementar? Qual que é a ação diária que eu posso fazer para ter equipes realmente com atitude dona e que deem resultado? Eu acho que esse fechamento é importante aí, né, Gregório? Com toda certeza. E isso vai fazer grande diferença. Então, nós vamos Temos um continuar. minuto, temos um minuto. Um abraço, pessoal. Um grande abraço. 7h30 lá no meu Instagram, Gregório Ventura Palestrante. Eu vou falar de relacionamentos saudáveis na vida e no trabalho, junto com a minha esposa, que é psicóloga, Eliane Ventura. E que Espero é linda. vocês lá. Gente, obrigado, Gregório, né, por esse momento juntos. Teremos outras oportunidades. Obrigada a todo mundo que esteve aqui presente. Nós estamos muito felizes. Obrigada, Cristiano. O pessoal que já agradeceu, que falou que gostou. Muito obrigada. Mônica, Toninho, um abraço. Toninho, Cláudia, Ana, Sibeli, Ademir, um abraço, Letícia, Ademir. todo mundo, Tânia, Alexandre. Jennifer. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Amanhã, a quarta-feira tem live com Elza sobre e-commerce. Quinta-feira tem live com Karina na área de direito. E sexta-feira tem live com a Aldelúcia também para falar de emoções. Semana que vem tem mais live. Gente, vamos ter outras, né, Gregs? Se Deus quiser, tamo Vai juntos. acabar. 10 segundos, 9. Beijo. Abraço, valeu, gente. Obrigada, gente. Grande Alguém abraço, tira valeu. print da tela. Tchau. Até mais.